apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Efésios e ele fala a respeito dos ministérios. Fala a respeito do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Por muito tempo mesmo, a igreja não se moveu no apostólico, não se moveu no profético. O profético, quando eu falo, não é a questão da palavra do conhecimento. Deus está mostrando o seu RG para mim, e o seu RG é tal, 260153, SSP, tem alguém aqui, sou eu. Não é isso é palavra de conhecimento. Mas o profético é a palavra liberada, muitas vezes trazendo confronto para que haja arrependimento, para que haja transformação e Deus se manifeste naquele lugar. E o apóstolo é aquele que é enviado para estabelecer uma conquista, para conquistar um território e para consolidar a conquista do território. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver Deus se movendo através de Abraão numa chamada apostólica, e não se usava esse termo, mas todo aquele que é chamado e é enviado, ele vai numa missão apostólica. O apostólico é aquele que é enviado. Então, todos nós estamos debaixo de uma chamada apostólica. Você é apostólico. Apóstolo, mas eu não sabia. Mas a partir de agora você está sabendo. Você é apostólico. E você vai ser enviado para o estabelecimento do reino de Deus, no entendimento, na compreensão, de fato estabelecendo o reino de Deus no lugar onde Deus te estabeleceu. Como é extraordinário poder entender isso. E Deus tem ampliado o meu entendimento. Eu vinha orando, buscando de Deus. Para todas as coisas, para todo propósito, tem tempo e modo. E o sábio, ele sabe discernir entre o tempo e o modo. Olha isso. Para todo propósito tem tempo e modo. E o sábio, ele sabe discernir entre o tempo e o modo. Rick Warren, ele escreveu um livro chamado Uma Igreja com Propósito. Ele fala a respeito das ondas do mar. O surfista, ele não cria onda, mas o surfista, ele identifica qual é a melhor onda, e ele pega a melhor onda. Ele sabe na hora de entrar e na hora de sair. Ele sabe a hora que tem que entrar e a hora que ele tem que sair. Nós temos o Gabriel Medina e tantos outros, brasileiros, que têm se destacado no cenário mundial, surfando. A moveres de Deus, a moveres de Deus. Na verdade, nós não somos hoje o que nós fomos ontem. Eu estava lendo um pouquinho a respeito das nossas células, são milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de células. Eu fico pensando, a gente tem pessoas que nos ajudam em casa, e quando chega na segunda-feira, é impressionante como que a casa precisa de uma limpeza urgente. Eu fico falando, mas gente, de onde vem tudo isso? De onde vem todas essas coisas? Eu fiquei pensando a respeito disso. Queridos, é interessante, a nossa pele, ela não é mais a que era a semana passada, o mês passado, de 28 dias, assim, mais ou menos, dá uma renovação geral, igual cobra. Os nossos ossos não são mais os mesmos, esses cabelos que temos não são mais os mesmos. Tudo se renova em nós, e nós, como igreja, precisamos estar abertos para sermos renovados, ampliados no nosso entendimento. O pastor Carlito, ele leu e ele escreveu a respeito disso, que algumas pessoas, se elas adentrassem hoje na igreja do século passado, elas não sentiriam diferença alguma. Pessoas que estão lendo o jornal de ontem. A igreja de Jesus, os princípios e os fundamentos são os mesmos, mas as formas e a maneira precisam ser ampliados para que possamos alcançar o objetivo estabelecido por Deus. Isso é tão extraordinário e maravilhoso poder entender e compreender isso. Eu estava ouvindo o pastor Marcelo Toche. Ele assumiu uma igreja 9 anos atrás, uma igreja onde é muito tradicional, eram bancos de madeiras, o altar todo de madeira de lei, e ele chegou, precisamos fazer uma mudança. E aí o grupo daqueles mais formatados na identidade passada, houve resistência, ele convenceu alguns e fez. E ele saiu de uma estrutura de 300 pessoas para mais de 9.000 pessoas em 9 anos. Não se mexe em fundamento e princípios, mas em estrutura, formas de fazer e de ser. Isso pode mudar e tem que mudar. E eu creio que Deus está trabalhando e se movendo no Brasil de uma forma poderosa, e a igreja está sendo despertada para o entendimento apostólico. É interessante que a nossa raiz, ela é apostólica.
A igreja evangélica de Pinheiros, o apóstolo Walter, eu tive pouca oportunidade de conviver com ele, porque eu ainda era um menino, assim, espiritualmente falando, e nem tinha a percepção do ministério pastoral, e eu não desfrutei muito dele, do ensinamento dele, mas já era um ensinamento avançado para o tempo lá de trás, há 40 anos ou 30 e poucos anos atrás, que já era uma igreja apostólica, e muitos até hoje não conseguiram entender, compreender o que é ser apostólico. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, a chamada apostólica, a missão apostólica é uma missão para estarmos nos movendo constantemente. A visão apostólica, ela não é estática, ela se move, ela se amplia, ela conquista território, ela toca os céus, ela consolida o lugar onde ela conquistou. E Deus vai nos ampliar de uma forma poderosa na chamada apostólica. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai, tem que se mover. A chamada apostólica é uma chamada para movimento constante, não é inércia. A fé, na verdade, ela não é passiva, a fé ela é ativa. E a visão apostólica é uma visão que se move, ela não está paralisada, estática. Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. É tão extraordinário, porque ele leva consigo o seu sobrinho Ló. Deus diz, deixa a tua terra, a tua parentela. Mas ele traz o sobrinho. Ló significa véu. Abraão, ele tinha diante dele um véu. O véu impede uma pessoa de ver plenamente, completamente o propósito. Deus diz, sai da tua terra. A nossa concepção, muitas vezes no contexto de família, pode se tornar um véu para nós. Todos nós aqui temos uma raiz de tradição religiosa, mesmo evangélica, e outrora, ou católica, ou espírita. Temos crenças e formatações na nossa mente, que nós precisamos romper. Interessante, eu escrevi um livro pequenininho chamado O Poder de uma Conexão. Quando você se conecta a alguém que tem um entendimento aberto, você tem grandes possibilidades de ser ampliado no teu entendimento. Se você caminha com pessoas obtusas, com mente fechada, você tem grandes possibilidades de ter a sua mente fechada. Mas Deus, Ele está ampliando as conexões. As crenças que nos colocaram como que numa forma, estão sendo quebradas. O nosso entendimento está sendo ampliado. Deus, Ele está se movendo na nossa nação, e uma igreja apostólica está sendo levantada para pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando nós entendemos isso e nos movemos nisso, o reino de Deus se manifesta. Interessante, porque houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, que todas as coisas estão debaixo do propósito do Pai. Algumas coisas precisam ser removidas da nossa vida, para que o novo se estabeleça, e muitas vezes até pessoas. Muitas vezes Deus tira pessoas da nossa vida, e muitas vezes até dói no nosso coração, e nós choramos, e nós até reclamamos, porque não entendemos. Quando Deus quer te ampliar, Ele te conecta a alguém. Quando Deus quer te livrar de alguma coisa, Ele te desconecta de alguns. Dá para você entender? Você já foi conectado a alguém assim que te ampliou? Quem já foi? Algumas pessoas. Eu me lembro ainda em 1996, antes até, na minha juventude, eu me conectei aos ensinamentos de Kenneth Hagin, eu me conectei aos ensinamentos de David Jung Shu, e quantos esses ensinamentos me ampliaram. Naqueles dias eu lia o livro Quarta Dimensão, eu não entendia muito bem aquilo, e Deus me deu a oportunidade de estar com o David Jung Shu por 4 vezes na Coreia, e todas as vezes que eu fui à Coreia, ele ministrou a respeito da quarta dimensão, porque até hoje eu não entendi direito, não compreendi direito, mas Deus dá a graça para que eu seja ministrado ainda mais. Mas uma coisa eu sei, assim como ele disse, eu estou grávido de uma bicicleta, imagina um negócio desse. O pastor dizia assim para a igreja, eu estou grávido de uma bicicleta, eu estou grávido de uma escrivania, eu estou grávido de uma cadeira giratória. Diz que as crianças vinham, os adolescentes passavam a mão assim nele e falou assim, essa gravidez, hein? E ele é muito magrinho, não tinha essa barriguinha que a gente tem. Zoavam dele. Mas ele se tornou o que se tornou pelo entendimento espiritual. Então Deus está nos conectando a uma nova dimensão de entendimento espiritual, para entendermos, compreendermos o que é ser apostólico.
amém? E cumprirmos a nossa missão, na base em Jerusalém, na nossa casa, com os nossos vizinhos, na nossa cidade, no Brasil e nas nações da terra. A nossa visão não é apenas para Campo Grande, a nossa visão não é apenas para o Brasil, a nossa visão é para as nações da terra. Como vai ser? Aí eu já não sei, mas que vai ser, vai ser. Na verdade, já está sendo. Você pode dar um aplauso a ele? Já está sendo. É interessante porque no momento em que Abraão fez a proposta para Ló, a bênção estava com Abraão, meu irmão. Você tem que identificar aonde, com quem, porque Deus estabelece assim. Tem pessoas que você cola, liga, já está abençoado. É impressionante. Deus chamou Abraão, abençoou Abraão. Todos os que estavam conectados com Abraão, abençoados. Aí Abraão chamou Ló, o sobrinho, e disse: escolhe. Se você for para a direita, nós vamos para a esquerda. Se você for para o oriente, nós vamos para o ocidente. Ele olhou e viu as campinas do Jordão. E ele vai em direção às campinas do Jordão. Foi trágico o seu tempo ali nas campinas do Jordão. Mas quando eles se separaram, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, preste atenção. Levanta os teus olhos e vês. Toda a terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência. Olha isso, é visão. Levanta os teus olhos e vê. Queridos, a visão é o princípio, é o começo para se alcançar qualquer coisa. Quer seja na sua vida pessoal, familiar, ministerial, de negócios, seja o que for, tudo começa com uma visão. Hoje nós estávamos almoçando e estávamos conversando com o Bruno. O Bruno está namorando, você está sabendo? Não, ele está orando, está orando. Ele está orando e eu falando como isso é importante. Glória a Deus, porque o Bruno está com compromisso. Porque homens hoje de 30, 40 anos não querem assumir compromisso. São homeninos. É verdade. Homens com 30, 40 anos no videogame 3, 4 horas por dia. É a pesquisa. As mulheres estão apavoradas, porque as mulheres se formaram, compraram carro, compraram apartamento, estão prontas, bonitas, cheirosas, e não tem homem. E algumas irmãzinhas disseram: não tem lá, porque aqui está cheio, ó. Ah, glória! Não é assim? Mas nós vamos mudar esse quadro. E muda, meu irmão. Eu me lembro que na igreja nós tínhamos ali umas irmãs, já bem maduras, formadas, bem sucedidas. Meu irmão, o cara fica com medo. O cara está desmamando agora. 24, 25 anos, ainda está cheirando a leite. É verdade, tem uns cabras assim, não tem não? E eu me lembro que nós fomos para Israel e passamos pelo Monte Sinai. E foram assim umas 5 irmãs já, assim bem maduras, prontas para o casamento. E elas olhavam na igreja, não queriam casar com alguém que fosse de fora, né, por causa do princípio da palavra, a luz e as trevas, essa coisa toda. E elas, com temor no coração, elas disseram: apóstolo, ora com a gente, vamos entrar em concordância, para que Deus mande homens de verdade. Meu irmão, todas casaram e casaram bem. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Ó, no ano que vem a gente vai para Israel. Quem quiser ir, a gente dá um pulinho lá no Monte Sinai, tá bom? A gente ora. Não, mas Deus pode fazer aqui. Entrar em concordância. Ó, meu irmão, se você concordar com alguém, está estabelecido. É o que a Bíblia diz. Se 2 pessoas concordarem a respeito. Olha o poder da igreja. Mas quando Abraão se separou de Ló, Deus: levanta os teus olhos e vê. Meu irmão, a tradição, muitas vezes, ela nos impede de vermos além. Todos nós temos a nossa concepção e a formatação de sermos igreja. Mas Deus quer nos ampliar, e muito. As nossas crenças precisam ser expandidas. Deus disse a ele: levanta os teus olhos e vê. Todo lugar que vê, eu vou dar para você e para a tua descendência. Mas não parou aí, vai para a missão agora. Ele falou: levanta e percorre a terra. Aí é ação. Você pode ter a visão extraordinária do apostólico, mas se você não tiver uma atitude, nada acontece.
A conquista é estabelecida por uma atitude. O sonho, ele faz parte. Meu irmão, como é importante sonharmos. Você transportar mesmo para essa dimensão daquilo que você almeja, daquilo que você deseja. Mas você não pode ficar apenas no sonho. Você precisa ter uma atitude. Diga para o teu irmão, ter uma atitude. Ter uma atitude. Isso é fundamental. Se você não tiver uma atitude, você não alcança aquilo que você almeja alcançar. Deus diz, levanta e percorre a terra. E ele saiu de lugar em lugar, construindo altares. Ele vai para Siquém, ele vai para Betel, ele vai para Hebrom, ele vai para o Monte Moriá, e ali ele oferece o sacrifício. Olha que extraordinário. Ele se move na terra. Começa a se mover. Quando você começa a se mover, Deus começa a se mover com você. O sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele trazia nas suas vestimentas campainhas. Olha só, ele trazia o quê? Campainhas, sinetas, tim, 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 ele se movendo. Ele tinha uma corda. Se quem estava de fora não ouvisse mais o som, é porque ele havia morrido. E ninguém podia entrar para tirar, então puxava ele de volta. Olha só, a nossa chamada é para estarmos em constante movimento. Quando você se move, Deus se move com você. Quando você se move, Deus se move com você. Abraão, ele estava em constante movimento. A visão apostólica é uma visão que nos amplia no entendimento, na concepção daquilo que queremos alcançar, desejamos alcançar, não apenas segundo o nosso propósito, mas segundo o propósito e o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Imagina isso. E nós vamos nos mover, e Deus vai se manifestar, e a salvação há de se manifestar na cidade, no nosso estado, na nossa nação e nas nações da terra. Diga, tem que se mover. Dá uma mexidinha com o seu irmão, diga, tem que se mover. Essa semana eu estava conversando com um pastor, ele com 56 anos, pendurando a chuteira. Eu fiquei assim, olhando para ele, e eu não tinha nem como intervir no argumento dele, deixei para depois. Cansado. 56 anos. Nós viemos de uma concepção em que a aposentadoria se dava aos 45 anos de idade, 42 anos, sim ou não? Era assim mesmo. E quando passava disso, a argumentação da mente é que já estava cansado. Havia um comando cerebral dizendo, você já está velho. Chegou a hora de parar. Mas nós vamos nos mover até os 70, até os 80. Nós vamos nos mover até Jesus voltar, se não morrermos antes. Meu irmão, tem um pastor da igreja que diz assim, o Miriam, eu não quero nem saber quanto está a gasolina, eu quero acelerar. Você vai acelerar, diga meu irmão, você vai acelerar. Deus vai derramar o despertamento sobre nós, e seremos incansáveis no planeta Terra. Josué capítulo 13, versículo 1, Deus chamou Josué, Deus fez promessas extraordinárias a ele, de conquista de território, mas quando ele chegou no capítulo 13, Deus vem a ele e diz, Josué, você está velho, avançado em dias, muitíssima terra ficou por se possuir. Olha isso, muitíssima terra. A apóstola Valnice, ela diz assim, o dar é de Deus e o possuir é do homem. Que chegou a hora de entrarmos no mover apostólico e tomarmos a cidade, tomarmos a nação e as nações da terra. Meu irmão, Deus está se movendo no Brasil. O que aconteceu há pouco tempo atrás, que depois você já se esqueceu, a mudança virou, só Deus, a forma que fez. Não percebeu? Só Deus para fazer da forma que fez. Então Deus está se movendo. Talvez você esteja assim, apóstolo, essa é a hora para que eu ganhe muito dinheiro. Quando eu estiver mais à frente um pouquinho, tudo consolidado dentro da minha casa, aí eu vou me comprometer com o reino de Deus. Eu quero dizer para você,
Absolutamente não vai ser assim. Deus vai pegar você e você vai começar a pegar fogo para proclamar o Evangelho de Jesus. Se 2 pessoas concordar, já está estabelecido. Então já está estabelecido. Talvez você está aí assim, cruzando o dedo. Aqui não, de reto, não vai acontecer comigo. Vai acontecer com você. Você acha que eu estou brincando? Você está achando que eu estou brincando? Meu irmão, você nem começou ainda. É daqui para frente. É profético. Os melhores dias estão adiante de nós, não atrás de nós. Passou, meu irmão. Lá em 1910, lá, como que era o nome da outra rua? Lá na Nordestina já foi, não volta mais. É daqui para frente. Amém? Olha que extraordinário. O que Deus fez, maravilhoso, mas já foi. Agora nós queremos coisas novas. Trazemos à memória o que Ele fez. Não nos esquecemos, não somos ingratos. Mas não dá para comparar o que Ele quer fazer. E Ele vai fazer. Amém? Eu quero destacar 5 pontos importantes nesta jornada, nesta caminhada, para vivermos a plenitude deste apostólico na conquista do território e na consolidação do propósito para o qual nós somos chamados. Em primeiro lugar, ter uma visão clara do propósito de Deus. Ter uma visão clara do propósito de Deus. Diga, ter uma visão clara do propósito de Deus. Que nós podemos até estar fazendo coisas boas, mas não é simplesmente fazer coisas boas, é fazer exatamente o que Deus ordenou que nós devemos fazer. Amém? Não é simplesmente a questão de estar fazendo coisas boas, é fazermos o que Deus ordenou que façamos. Jesus, ele sabia, ele tinha clareza do propósito para o qual ele foi enviado. Observe comigo João capítulo 3, versículo 17. E a gente não vai demorar muito não, então assossega o teu coração. Porque a gente já fica perturbado, né? Poxa, que hora vai terminar? Até 5 pontos? Mas é rapidinho. É glorioso, gostoso, maravilhoso. Olha isso, João 3,17. É Jesus falando. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele está dizendo, eu fui enviado não para condenar o mundo, eu fui enviado para salvar o mundo. Ele sabia o propósito para o qual ele tinha sido enviado. Agora, 2 Timóteo 1,9. Você vai ver e entender o propósito para o que Jesus foi enviado. Você vai entender que Paulo compreendeu o propósito do seu chamado. E você vai entender com clareza o propósito pelo qual você está aqui na terra hoje. Tá bem? E se você não entender, a gente vai orar para que amanhã a gente já envie você. Ninguém quer ir. Lá é maravilhoso. As ruas são de ouro. O mar é de cristal. Perfeito, não vai haver mais choro. Alguém quer ir amanhã para lá? Ué, por quê? Sabe por que você não quer ir para lá? Porque ainda existe um plano e um propósito de Deus para você aqui. E aquele que começou a executar este plano, ele vai concluir esse plano na sua vida. Enquanto não cumprirmos, nós não vamos morrer. Amém? Vamos cumprir na plenitude. Eu quero viver 100% daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu estava conversando com um missionário peruano, que eu conheci há muitos anos. Ele veio à igreja quando a gente estava no comecinho da igreja, formatando aquele início. E depois ele veio mais um pouco, depois passou uns 10 anos que ele não via a Campo Grande. Quando ele veio em Campo Grande, ele viu a dimensão que a igreja tomou, e numa madrugada eu estava conversando com ele, eu disse, olha, eu alcancei cerca de 5% daquilo que Deus tem para a minha vida. Ele chorou, imaginando e pensando na grandeza do plano do propósito de Deus para nós. Então pense em você, nem eu nem você alcançamos ainda a plenitude, estamos numa jornada. Vamos combater o bom combate, vamos adiante, esquecendo as coisas que para trás ficaram, olhando para o alvo. Amém, queridos? Jesus, ele foi chamado, e ele sabia, ele disse, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora, 2 Timóteo 1,9. Paulo conhecia, ele sabia o propósito do seu chamado, e ele diz, que nos salvou, e nos chamou, olha isso,
que nos salvou e nos chamou. Então, Ele nos salvou e Ele nos chamou. Você foi chamado por Deus. Diga, eu fui chamado. E diz o texto que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Paulo sabia com clareza o propósito para o qual ele foi chamado. Ele sabia que era uma pessoa vocacionada. Eu e você também somos chamados e fomos vocacionados. Agora, observe comigo, Mateus capítulo 16. Aqui nós vimos o estabelecimento da igreja. Mateus capítulo 16. Aqui começa a nossa história. Eu e você estamos incluídos nisso. Mateus 16, a partir do versículo 13, Jesus ele vai com os discípulos para a região de Cesareia de Filipe, no norte de Israel. Esse é um lugar aprazível, são as nascentes do Jordão. Mas Jesus leva os discípulos naquela direção para marcá-los com uma experiência, e ali ele fala a respeito do estabelecimento da igreja. Cesareia de Filipe fica ali, essa região onde Jesus vai com os discípulos, na direção. A Bíblia não diz que Jesus entrou naquele território, porque os judeus não adentravam neste território. Nós não sabemos se Jesus entra com os discípulos exatamente no lugar onde a gente vai, ali nos pés do Monte Hermon, onde altares foram construídos a deuses, a muitos deuses, muitas divindades, dentre eles um deus chamado Pan, de onde vem a síndrome do pânico. E até hoje ali tem resquícios de templos que foram construídos, de um templo que foram construído esta divindade. E as pessoas ofereciam sacrifício a esta divindade. E dentre os altares e os nichos que ainda se encontram lá, tem altares construídos a Zeus, debaixo da cultura grega. E Jesus levando os discípulos para aquela região, e os judeus, e ali tem muitas cavernas, eles achavam, e dentro do entendimento deles, que aquilo ali eram os portais do inferno. Tal era o tipo de sacrifício e paganismo que se exercia naquele lugar. E Jesus, então, ele faz uma pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Que não é fácil nós perguntarmos às pessoas o que elas pensam a nosso respeito, é fácil? Não é fácil permitir que as pessoas nos avaliem. Não é fácil nós mesmos fazermos uma autoavaliação. Mas Jesus ele pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Então vem a resposta. Um grupo diz que tu és Jeremias, outros Elias, João Batista, um dos profetas. Então as pessoas tinham concepções a respeito de quem era Jesus, pelos seus feitos, pelas suas maravilhas. Mas Jesus vai direto a eles e olha para eles e diz: agora eu quero saber de vocês. E aí vem a resposta. Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele diz: bem-aventurado és tu, Simão. Pedro, não foi carne nem sangue, você recebeu uma revelação de Deus. Agora ele diz: tu és Pedro, e ele fala a respeito da edificação da igreja. Ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso ele disse há 2000 anos atrás, e até hoje, e vai continuar sendo assim. As portas do inferno, os portais do inferno não subsistirão contra a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é fraca, ela é poderosa. Ela nasceu poderosa, ela continua poderosa e até o final vai ser poderosa. Sem mácula e sem ruga, não envelheceu. Você pode dar um aplauso a ele? Agora observe comigo Atos capítulo 1, versículo 8. Esse texto fala ao meu respeito e ao seu respeito. Atos é o início da igreja, é onde começa tudo. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam do desenvolvimento do ministério de Jesus, a separação dos primeiros discípulos. Mas aqui em Atos dos Apóstolos nasce a igreja. E Atos 1:8 ele diz: você também está aqui, Aldo Alexandre? Eu estou surpreso hoje, cara, hoje eu estou maravilhado. Tem Ronaldo, tem o Fenômeno, tem Marcelo, quem mais está ali? Está lá Rubens, tem mais tanta gente aqui. Deus que abençoe. Olha, eu estou privilegiado, hein? Obrigado, viu? Você não envelhece, né, cara? Se te colocar no formol? Para que? Isso aí, cara. Envelhecer é questão da mente, né? Não é do corpo. Deus que te abençoe, Aldo.
Eu tenho agora um genro que se chama Aldo, cara. Imagina um Aldo já é muito, né? Agora imagina 2. Um Aldo é bom, 2 é melhor. Atos 1:8, olha o que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A nossa chamada é para impactarmos Jerusalém, é a cidade onde nós nascemos, é a nossa casa, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a visão que Deus tem para a sua igreja. E a nossa visão não deve ser apenas na questão local, ela tem que estar adiante. Começa assim: o véu precisa ser removido. A perspectiva e do olhar de Jesus não é apenas para estarmos estáticos em um lugar. É Jerusalém, é Judeia, Samaria, é até os confins da terra. A igreja apostólica é uma igreja que se move para alcançar os confins da terra. Alcançamos o lugar onde Deus nos estabeleceu. A nossa casa é a nossa base de influência, a cidade local. Mas nós não podemos ter a visão apenas para a cidade, o lugar onde nós estamos. É bíblico termos uma visão ampliada, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eu creio que nesses dias isso vai ser ativado em nós. Nós pastores. Talvez você pense assim, mas como vai ser? Igual Maria pensava, como vai ser? Como vai ser eu não sei, mas descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele vai te capacitar para isso. Como vai ser? Ô Maria, dentro da sua casa já tem um testemunho vivo. Isabel, tua prima, era estéril. E agora já é o quê? O 7º mês que ela está grávida. Porque para Deus não há impossível. A igreja vai crescer, ela vai se expandir, ela vai chegar aos confins da terra. A vocação desta igreja é uma vocação para São Paulo, para o Brasil e para as nações. Você pode entender assim? Diga: eu creio assim, eu vejo assim, e eu caminho assim. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. E ele foi construindo altares. E nós estamos construindo altares. A igreja de Jesus, ela está muito viva. Diga: está muito viva. Mateus capítulo 28, Jesus disse: ide fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, que são as boas novas. O apóstolo Paulo, quando ele chega a Roma, ele já tinha passado por muitas cidades importantes, já tinha ali estado na Grécia, tantos outros lugares, Éfeso, mas quando ele chega em Roma, diante dos imperadores, e ele toca a casa de César, ele se coloca e diz assim: quanto a mim, eu já estou pronto, preparado para vos anunciar o evangelho. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Meu irmão, a proposta é extraordinária. Ninguém tem o que nós temos como proposta para o estabelecimento do reino. Pastores, apóstolos, bispos, evangelistas, líderes apostólicos, discípulos apostólicos, ninguém tem. É extraordinário o que Deus colocou nas nossas mãos. Agora é a nossa hora, chegou o nosso tempo. Não importa que idade você tenha hoje, cronológica. Você está vivo, você está ativo, e você vai ser o agente para o estabelecimento do reino de Deus. João capítulo 15, versículo 16 diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não foi você que se escolheu, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus chamou Jonas para uma missão. Por um tempo ele tentou resistir. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Não temos como lutar contra a nossa chamada. Meu irmão, não tem, vai embretar. Não sei se você sabe o que é embretar. Lá no Pantanal, os bois se colocam num lugar estreito. Não tem, ele tem que passar por ali. Começa largo, vai espreitando até para vacinar, para curar, para fazer outras coisas. Não tem como. Duro para ti é recalcitrar. Deus te chamou, vai, meu irmãozinho. É melhor ir. Amém? Jonas, ele quis ir para um outro lugar. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Se Deus te mandar para o deserto, lá vai ter provisão, e provisão abundante para você, na vontade dele, no propósito dele. Fora do propósito, você pode morar num palácio. Lá você passa necessidades, lá você vive debaixo de angústia, debaixo de opressão. Não foi você que se escolheu, Deus escolheu você.
E a melhor recomendação e o conselho do sábio é fazer a vontade dele. Dá para entender? Não foi você que se escolheu. Deus, presta atenção, não está equivocado não. Você já percebeu que de vez em quando Deus fala com você, você separa alguém, e na caminhada, na jornada, algumas pessoas param, você pensa assim, será que eu me equivoquei? Não equivocou não. Mas muitos desistem. Mas aqui está um povo que é indesistível. Olha só, queridos, nós já nos conhecemos há quase 40 anos. Indesistíveis. Aquela senhorinha, como que é o nome da senhora? Cabelinho branco, como que é o seu nome? Lourdes. Ela veio e me deu um abraço, apóstolo. Olha, quase 40 anos aqui. Uma das primeiras. Olha que coisa extraordinária. E outros que não estão aqui estão fazendo a obra aí. Quantas igrejas nasceram? Eu disse hoje são centenas de pastores estabelecidos, apóstolos estabelecidos. As portas do inferno não vão prevalecer. E agora estamos sendo ampliados. E a gente não vai perder o fruto conquistado. Amém? Dê um aplauso a ele. Segundo lugar, assuma a sua identidade. Como é importante assumirmos a nossa identidade. Nós somos apostólicos. Diga, eu sou apostólico. A nossa chamada é a mais nobre das chamadas. Eu tenho na igreja empresários bem-sucedidos. Olha, eu tenho pessoas bem formadas. Nós temos desembargadores. Falei, é lindo, eu falo para eles, é maravilhoso, né, ser um desembargador. Alguém chegou para mim e falou assim, você é o cara. Agora você vai ser o nosso deputado. Eu falei, o quê? Deputado. Eu falei, você quer diminuir? Eu já sou além disso. Já fui estabelecido para algo maior. É glorioso. Pastores, líderes, apostólicos, é glorioso fazer parte dessa chamada, separado por Deus, debaixo desta vocação. Assumir a sua identidade. Não é pouca coisa não que nós somos. Mesmo que na concepção do mundo, somos o refúgio da sociedade, mas nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Diga, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Observe comigo Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Olha o que Paulo diz. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, ou o evangelho de Cristo. Paulo, a primeira identidade que ele coloca, a credencial, servo. É possível que a maioria de nós, nesse contexto, não sejamos separados para um dos 5 ministérios. Mas uma coisa é certa, todos nós fomos chamados e separados para sermos servos. Assuma a sua identidade de servo. A maior patente no reino de Deus é para aquele que serve, não é para aquele que é servido. No contexto da sociedade, Jesus disse, olha, neste mundo é o contrário, aquele que é o maior, ele é servido pelo menor, mas no reino de Deus é o inverso, aquele que serve é o maior. A mais alta patente do reino de Deus é para aquele que está servindo. Sirva com toda a intensidade do seu coração. Quando nós chegamos aqui, tinham pessoas servindo lá no estacionamento, ou agora tem pessoas servindo em várias áreas da igreja. Essa é a nossa chamada. Paulo diz, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Cristo. Interessante que ele vai adiante no capítulo 1 do 2 Timóteo 1:1, ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo. Ele assumiu a identidade, ele sabia quem ele era. Ele disse, sou servo, mas sou apóstolo, pela vontade de Cristo, pela vontade, segundo a sua promessa, da vinda que está em Cristo Jesus. Agora, 2 Timóteo 1:11, ele diz, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Poucas pessoas entraram, lógico, você pode até funcionar nesses ministérios, mas a essência da chamada se manifesta em um ministério, 2 ministérios. Paulo, ele diz, eu fui constituído para ser apóstolo, um evangelista e mestre, ele era. Assuma a sua identidade.
quem eu sou. É muito importante que saibamos quem nós somos. Tem algumas pessoas com dificuldade de assumir a identidade que é crente. Tem ou não tem? Algumas pessoas perguntam que eu frequento uma igreja. Você não frequenta uma igreja. A igreja não é lugar para você frequentar, é um lugar para você pertencer. Você é. Amém? Tem a música daquele grupo, assim, porque eu sou crente. Você já viu aquela canção? O cara canta assim, porque eu sou crente, diga, eu sou crente. Esse termo ficou meio como que pejorativo, mas ser de crente, não é simplesmente no sentido de crer, é crer e obedecer, porque crente, na verdade, até Satanás ele acredita, mas ele não obedece, estremece. Nós somos crentes que obedecemos. Estamos debaixo de uma chamada apostólica para pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Pedro diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Olha quem nós somos. Com propósito, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos pastores apostólicos, líderes apostólicos, discípulos apostólicos, somos servos apostólicos. A nossa roupa é apostólica, o teu carro é apostólico, a tua casa é apostólica, tudo é apostólico. Está lacrado, carimbado na sua mente, impresso no seu espírito. Diga, eu sou apostólico. O que é ser apostólico? É ser enviado. Jesus é o primeiro apóstolo, ele foi enviado pelo Pai para uma missão. Todo que é enviado, ele vai numa missão apostólica. Pode ser que ele não seja um apóstolo, mas ele vai numa missão apostólica, então ele é apostólico. Todos nós somos apostólicos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A sua célula é uma célula apostólica, é algo que foi enviado para a conquista de um território e consolidação de um território. Dá para você entender? Diga para o seu irmão, você é apostólico. Não está muito fraco esse negócio aí. Diga, você é apostólico. Agora fala assim, eu sou apostólico. Aí é diferente, né? Diga, eu sou apostólico. Terceiro lugar, você não está só. Diga, você não está só. Deus disse a Josué depois da morte de Moisés. Imagina perder o líder que eles perderam. Moisés, queridos, foi uma grande liderança para Israel. Perderam o referencial, era o tempo do pranto. Deus chega a Josué e diz, ei, chegou a hora da travessia. Preste atenção, chegou a hora da travessia. Moisés morreu. Já foi. Tem que se conectar. Algumas coisas precisam se desconectar da nossa vida. Levanta-te, dispõe-te. Passa esse Jordão. Qual é o seu Jordão? Aonde está presa a sua alma? Em estrutura, sentimentos? Aonde está a sua alma? Diz, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Quem disse? O próprio Deus. Ele diz para você, ele não te deixa, ele não te desampara. Você não está só. Diga, eu não estou só. Olha só, eu vi algo tão interessante do apóstolo Joel. Diz, se você vai, Deus te abençoa. Mas se Ele te envia, Ele patrocina. Se você vai, Ele te abençoa. Mas se Ele envia, Ele patrocina. Uma coisa eu estou certo, há uma fonte inesgotável de provisão em Deus. Há uma fonte inesgotável de provisão em Deus. Deus quer tirar você do nível raso de provisão e levar você para um nível abundante. Isso é extraordinário entender, compreender. Estamos vivendo aquém, muitas vezes nas nossas perdas, vivendo o nosso lamento, o nosso luto. A Bíblia fala a respeito daquela mulher que perdeu o marido. Ele fazia parte de uma escola profética. E ela vem ao profeta e diz, olha, o meu marido morreu. Ele servia a Deus, mas ele deixou dívidas. Nós vamos morrer, nós não vamos deixar dívidas.
Nós vamos deixar um legado. Amém? Nós não vamos deixar dívidas. O meu esposo morreu, mas ele deixou dívidas. Agora os credores estão querendo levar os meus 2 filhos. Como você se sentiria? Imagina. Mas ela vai a quem? Ela vai ao profeta. Imagina, ela vem ao profeta e diz: olha, o meu marido morreu, os credores estão lá batendo na minha porta, querem levar os meus filhos. O profeta: o que eu devo? O que eu posso fazer por esta mulher? O que eu posso fazer por ela? O que eu posso fazer por ela? Vamos fazer uma vaquinha aqui, fazer uma campanha aqui, fazer alguma coisa, e a gente vai vender uma rifa, vai dar um jeito. Foi isso? Não. Ele perguntou para ela: o que você tem na sua casa? Sabe o que ela disse? Sabe o que ela disse? A tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Aqui está a chave. Todos nós temos um pouquinho de azeite. Meu irmão, fecha a porta. Azeite é uma fonte de luz, e o azeite é uma fonte de riqueza. A unção vai tirar você desse nível em que você se encontra para um nível de riqueza, provisão abundante. Você está me ouvindo? Interessante, quando Jacó foi para a casa de Labão, o tal do Labão mudou o salário dele 10 vezes. Mas quanto mais mudava o salário, mais ele enriquecia. Porque não está no salário, está em Deus. Ah, meu irmão, você não está entendendo. Não está no salário. Meu irmão, tem gente que vive pelo salário, corre desesperado. Deus, imagina a unção, vai trazer riqueza. Pessoas virão do outro lado do mundo. Dá para você entender? Diga: provisão abundante. Você não está só, você tem um Deus todo-poderoso que está com você. Ele te chamou, Ele te enviou, Ele patrocina. Grande parte aqui conhece a minha história. Marcelo, muitas vezes. Aldo, muitas vezes. Ele sabe de onde eu vim. E faz um tempo que eles não vão lá. Estou com saudade. Já estão convidados? Fala, quem convida paga, né? Manda passagem. Mas já estão convidados. O Chico está ali, que é discípulo. O Ronaldo tem estado comigo em menos tempo. Mas é extravagante o que Deus fez. E é apenas 5% daquilo que Ele quer fazer. E eu quero que Ele cumpra a plenitude do propósito dEle na minha vida. Você pode dar um aplauso a Ele? Disposição, quarto lugar, disposição para conquistar, meu irmão. Meu irmão, para com esse negócio, estou cansado. É a mente. Alguns anos atrás eu fiz uma transição de juventude para uma nova liderança. E aquela geração de líderes de 30 anos até 40 anos no máximo, estavam cansados. Mas a canseira se deu aonde? No campo da mente. O diabo dizia para eles: vocês estão cansados. E eles acreditaram na mentira do diabo. Eles se viam cansados, como os espias. Os espias, eles se viam como gafanhotos. Meu irmão, eu tenho disposição, hoje eu prego nos 3 cultos do domingo. Disposição para pregar. Se tivesse o 4º culto, até hoje ainda eu teria disposição para pregar os 4 cultos. Prego em 3. Na semana passada eu preguei no sábado à noite, preguei 10 da manhã, preguei 17 horas, preguei 19 horas, segunda-feira mais um culto, preguei um culto na segunda-feira. Aí passou terça-feira, quarta-feira eu preguei de novo. Sem disposição não tem conquista. Levanta, percorre a terra, anda. Meu irmão, é a hora. Quando você se levanta, Deus se levanta com você. Impressionante. Renova. Eu sou chamado muitas vezes para estar numa célula, visitando uma célula, e é meio de semana. Eu, como líder e pastor, eu preciso de pelo menos 2 noites livres para mim.
para fazer o que eu quero fazer. Ninguém tem nada a ver com isso. É verdade. Eu vou para o restaurante com minha esposa, saio com ela, coiso com ela depois. Ninguém tem nada a ver com isso. Quem é casado aqui? Você coisa ou não coisa? Quando você coisa, meu irmão, é impressionante, muda tudo. O homem que não coisa, ele está lascado. Você vê um cara nervoso, ele não está coisando. Ó, o Espírito Santo está me revelando. O que está acontecendo com você? O cara estressado. O cara quando está muito estressado, não precisa nem revelação. Você já vai direto no assunto. Porque o cara que vive coisando bem, meu irmão, não estressa não. Estressa, é verdade? Os homens estão todos sorrindo, né? E as irmãzinhas estão se benzendo. Vai ser hoje. Hoje vai tirar todo o estresse. Diga assim, disposição para conquistar. E Deus me mostrou aquela geração cansada. E Deus me deu o texto, eu ministrei sobre Caleb, 85 anos, diz 45 anos se passaram, meu irmão, é igual. 45 anos, o vigor está em mim, dá-me este monte, ele não pediu qualquer coisa não, ele falou, dá-me este monte, era um monte onde estavam os gigantes, tem gente que quer coisa fácil, mas aquela célula, aquele território, não, meu irmão, vai conquistar, amém? A unção está sobre a sua vida. Você foi chamado, você faz parte desta geração eleita. Simplesmente se disponha. Hoje essa síndrome da velhice vai ser arrancada. Que é uma questão mental. Pessoas que cansaram mentalmente, emocionalmente, envelheceram. Serão renovadas hoje. Amém? Atos 16, 9, Paulo teve uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir. Preste atenção. Logo depois desta visão de hoje, você vai ser enviado para abrir uma célula. 2 améns, estão encardidos mesmo. No nome de Jesus, diga amém. Você está me ouvindo? No domingo passado, nós ungimos 13 novas células. E vamos abrir mais dezenas e centenas de células. No ano passado, abrimos um campus. E já estamos para abrir um novo campus. E vamos continuar abrindo. E não vamos parar até a volta do Messias. Diga disposição. Passa a Macedônia, logo que tive a visão, parti. Deus está colocando uma chave na sua mão, para ganhar não uma, não duas, milhares e milhares e milhares de pessoas. Diga glória a Deus. E para encerrar, usar as armas corretas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Queridos, precisamos evoluir. Não negociamos princípios, mas estrutura precisa se mexer, forma de comunicação precisa evoluir. Você acha que se Jesus estivesse hoje, ele falaria a respeito das coisas da natureza como ele falou? Porque o povo vivia basicamente naquele contexto. Era o mar da Galileia, era subsistência, o que eles plantavam, o que eles colhiam. Se fosse hoje, Jesus ia usar as ilustrações, isso aqui. Olha que coisa interessante, dá para projetar aqui aquela pesquisa? Cadê o Bruno? Dá para projetar, Bruno? Quero mostrar para você uma pesquisa. Olha que interessante essa pesquisa. Olha aqui, dá uma olhadinha, preste atenção. Uma pesquisa feita pelo Instituto Haggai Internacional perguntou como as pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo. 2,9 através de um programa de rádio, 2,4 através de um sermão, 2,1 através de outros meios, 1,1 através de filmes, 1% através de programas de televisão, e tem tanta gente querendo ter programa de televisão, 2,9 através de trabalho pastoral, 3% através de distribuição de literatura, 4,4 através de cruzados, 29,9, dá para você ler ali? Através do quê? 29,7, através de quem?
Preste atenção. Eu tive um programa de televisão na Rede Super. Interessante. Um programa bem feito. Agora eu pergunto para você, seja sincero, você para 1h ao meio-dia para ver um programa de televisão evangélico, ou gospel, seja o que for, por 1h? Quem para aqui? Ninguém. Rádio, você ouve a programação e se fala na rádio para um público evangélico. Não é verdade? O público que ouve a rádio gospel é um público evangélico. Eu vou pregar para evangélico. Eu fiz análise, avaliação. Por que ter um programa de televisão só por uma vaidade? Quem que eu vou alcançar? Eu vou alcançar o segmento, muitas vezes vou me promover pessoalmente. Mas o alcance das pessoas se dá pela amizade. Ou num grau de parentesco. Eu me lembro quando eu evangelizei o pastor Evaldo, que hoje é o nosso superintendente, ele era o gerente da minha conta, pessoal e empresarial. Eu o convidei para que ele viesse no jantar na minha casa. Preste atenção, ou escute bem. Ouçam. Você sabia que você pode comer com os incrédulos? Você sabia que você pode ir na casa de um incrédulo? Você sabia, se ele convidar você para ir comer com ele, você pode comer? Você sabia que você pode convidá-lo para que ele venha à sua casa também? Jesus, ele foi à casa de Mateus. E os publicanos, os fariseus religiosos, o que ele está fazendo lá? É um comilão, um beberrão. Falei, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Você ganha por aproximação. Traga as pessoas para dentro da sua casa. Faça um chazinho de capim-cidreira. Planta um pezinho de capim-cidreira. Faz um chazinho de capim-cidreira. O que vai custar para você? Nada. Faça um chazinho de hortelã. Porque tem gente que fala, não tem como não tem? A gente tem alguma coisa para oferecer. Se você mora num prédio, estenda a mão à pessoa que você sobe no elevador. A maioria das pessoas que se encontram no elevador, moram 20 anos no prédio e não se conhecem. Que tal você, olha, eu preparei algo, gostaria de convidá-los para um chá da tarde, as mulheres, os homens, faça alguma coisa. É simples. Nós vamos crescer, nós vamos expandir, nós vamos multiplicar e nós vamos encher a terra. Preste atenção, está facinho, facinho. Queridos, nós temos jovens na igreja que os pais nunca pensaram que os seus filhos seriam crentes. Os filhos se converteram. Nós temos uma situação de um rapaz do mundo árabe que ele se converteu, o pai veio como que deserdando, mas ele diz, eu quero ser crente. Então tem uma geração faminta. Observe, eu vou fechar com um texto, Romanos. Observe Romanos capítulo 10. Olha esse texto. Romanos capítulo 10. A gente vai fechar aqui. Romanos capítulo 10. Versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora observe o 14. Observe o 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como? Como? É impossível você acreditar em alguma coisa que você não ouviu. E não existe nada mais glorioso e mais maravilhoso para se oferecer às pessoas do que Jesus Cristo. Não existe nada mais precioso neste mundo, não existe. Não existe, não é ouro, não é prata, não é nada. É Jesus, é salvação. Ninguém tem o que nós temos. Ninguém tem o que nós temos. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem gente que está orando assim, Deus, manda o teu anjo para pregar para fulano de tal. É você, meu irmão. Dá para entender? Não é anjo. Não coube a ele, não cabe a eles essa missão. É um privilégio nosso.
A nossa chamada é apostólica. Hoje todos vocês serão enviados para pregar o evangelho. Amém? Você não precisa ser aquele crente chato. Presta atenção. Nunca entre na casa de uma pessoa e diz: Satanás está nesse lugar, essa imagem. A pessoa fala: ei, daqui para trás Satanás vai expulsar você. Interessante, 2 testemunhos. Tem uma empresária. Ela tem quase 400 mil seguidores. Ela é uma youtuber e ela tem uma empresa. Ela tinha, meu irmão, tudo quanto é tipo de imagem que você possa imaginar. E o evangelho entrou na loja dela e as imagens estavam lá. E por um tempo continuaram lá. E ninguém precisou falar nada. A verdade foi limpando. E ela tirou imagens caríssimas. Foi tirando. Outro dia, eu batizei um judeu, ex-judeu, de religião. Continua judeu, porque é da descendência de Abraão. Mas ele veio para o Brasil e entrou nesse ciclo de paganismo. E tinha na sala dele imagem, na casa dele muitas imagens. E fomos colocando água limpa sobre ele. Na última viagem que eu fiz a Israel, agora ele foi comigo para Israel e o batizei no Jordão. Ele volta, ele chama a esposa e diz: pode tirar todas as imagens. Mas eu nunca precisei confrontá-lo em relação às imagens. Você não precisa entrar numa casa e confrontar a pessoa. Prega o evangelho, as boas novas. É chegada a salvação, libertação e cura. O evangelho é o poder de Deus. Você não vai encontrar nenhuma pessoa que foi alcançada pelo evangelho que vai continuar da mesma forma. É impossível. Impossível. É transformação e transformação plena. Somos apostólicos. Fomos enviados. Temos uma missão: pregar o evangelho a toda criatura. Você está sendo empoderado pelo Espírito de Deus e reconhecido pela igreja e enviado. E você vai sair deste lugar, debaixo desta consciência, para cumprir esta missão, pregando o evangelho a toda criatura. Você pode dar um aplauso a ele?